Bom dia na paz, tudo bem? Hoje, dia 24 de janeiro, domingão, são 9 horas da manhã, está começando nossa escola bíblica online. E a proposta agora é comentar algo sobre as mulheres do Velho Testamento. Hoje vamos falar sobre Tamar, a nora e mãe dos filhos de Judá. É interessante, né? Mas é isso mesmo, nora e mãe dos filhos de Judá. A história de Tamar começa como um parênteses na narrativa de José. A partir do capítulo 35, 36, começa a ser contada a história de José e ali, pelo capítulo 38 de Gênesis, aparece a história de Tamar. Então toda a nossa narrativa hoje da história de Tamar, vamos acompanhar a leitura bíblica no capítulo 38 do livro de Gênesis. Bom, o nome Tamar significa palmeira, ok? E tudo começa ali em Gênesis 38:1. Acompanhe comigo. E aconteceu no mesmo tempo, o tempo da história de José, que Judá desceu entre seus irmãos e entrou na casa de um varão de Adulão, cujo nome era Ira. Então ele era um adulamita, ele morava ali na cidade antiga de Adulão, que era mais ou menos perto de Belém, uma cidade cananeia. Ele foi morar lá, ele desceu, foi passar um tempo, talvez estendendo seus negócios, já que Judá já era chefe de uma clã. E logo Judá se envolveu muito mais do que negócios com aquele povo ali daquela região. Acompanhe comigo Gênesis 38:2. E viu Judá ali a filha de um varão cananeu, cujo nome era Sua, e tomou-a e entrou nela. Então Judá casou, tomou por mulher, a viu e praticamente a trouxe consigo. Não vamos dizer que raptou ou pegou à força, mas era um costume da época. Viu a mulher e trouxe-a consigo, devido à questão da família patriarcal. Eles tinham esses espécie de direito, claro que era sempre conversado, era sempre dialogado com a família da pessoa, mas ele trouxe para si e a possuiu, isso é, ele casou com ela. Então Judá casou com a filha de um varão chamado Sua e logo já começou a gerar filhos. Olha o que diz o capítulo 38, versos 3 e 4. E concebeu e teve um filho, e chamou seu nome E concebeu novamente, versículo 4, e teve outro filho, e chamou seu nome Onã. Versículo 5, e continuou ainda, e teve um filho, e chamou seu nome Selá, e ele estava em Quezibe, quando ela o teve. Então, Judá casou com a filha de um varão cananeu, chamado Sua, e teve 3 filhos. Que significa vigia, ou alguns dizem sem descendentes. Onã, que quer dizer vigoroso, e Selá, que quer dizer paz. Quando Selá nasceu, Judá estava em Quezibe, isso é, ficava pertinho ali de Adulão. Então Judá ia e voltava de Quezibe para Adulão. Agora então entra a nossa personagem Tamar, ela entra na história. Acompanhe comigo, capítulo 38, versículo 6. Judá, pois, tomou uma mulher para seu primogênito, seu nome era Tamar. Então agora Tamar entra na história. Geralmente os pais procuravam casar logo o primogênito para ter a linha sucessória da família, para a história da família continuar. Então, além de Judá, que está ali vivendo com uma família cananeia, coisa que os hebreus não concordavam, veja o caso de Esaú. Esaú tomou a mulher cananeia e o pai de Esaú, Isaac, não gostou daquilo, e a sua mãe também não gostou. E Abraão, quando foi procurar uma esposa para Isaac, disse para o seu servo mais importante, não diz o nome, mas há uma grande probabilidade que seja Eliezer, para Eliezer buscar uma moça lá na família de seus parentes
ok? Dos seus parentes. E aí foi o que aconteceu. Veio então a Rebeca e casou com Isaac. Então a família de Abraão e seus descendentes, eles procuravam e não gostavam de se envolver em relacionamentos com pessoas que não fossem da sua própria família, da sua própria linhagem. E Judá estava fazendo isso. Além de ele casar com uma cananeia, ainda fez o seu filho casar também com uma cananeia, uma mulher chamada Tamar. Então ele estava fazendo a mesma coisa que Esaú fez. Ele estava até de certa forma, a Bíblia não fala, mas eu creio que ele estava até de certa forma desagradando ao seu pai Jacó. Agora acompanhe comigo o que aconteceu com o esposo de Tamar. Gênesis 38:7. A vida de Tamar começa a ter uma reviravolta nos seus relacionamentos. A sua vida, que poderia ser uma vida tranquila, ali vivendo e servindo ao filho de Judá, agora começa uma verdadeira reviravolta. Olha o que diz no versículo 7. Porém, o primogênito mais velho de Judá era mau aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor o matou. Então, era mau. Essa palavra mau quer dizer maligno, desagradável, que a ideia é como se fosse uma calamidade. Então, olha só, como que era tão terrível que o Senhor o matou. A tradição judaica diz que Deus enviou seus anjos para matar 3 dias após o seu casamento com Tamar. Então, naquela época ali, acidentes fatais ou enfermidades súbitas eram tidas como atos divinos, porque realmente era uma pessoa perversa, uma pessoa má. Então eles entenderam que aquilo que aconteceu com ela era realmente uma justiça divina na sua vida. Então olha o que aconteceu depois, agora na vida de Tamar, viúva de olha o que Judá fez. Versículo 8. Então disse Judá a Onã, o segundo mais velho: entra a mulher do teu irmão e casa com ela, e suscita a semente de teu irmão. Então agora isso era uma coisa muito comum. Se morria o irmão, o outro irmão poderia casar com a cunhada. Para quê? Para suscitar, para continuar a linhagem do irmão. Então Onã estava casando com Tamar. Olha a situação dela. Estava casando com Tamar para suscitar a semente de né? E era muito mal. Então Onã agora suscitaria a sua semente. Só que Onã não gostou nada dessa história. Ele não gostou. Olha o que diz o versículo 9. Onã, porém, soube que essa semente não havia de ser para ele. E aconteceu que, quando entrava a mulher de seu irmão, derramava na terra, para não dar semente ao seu irmão. Então, na verdade, o que ele fazia? Ele não terminava a relação sexual com Tamar. Ele tinha a relação, mas ele derramava a sua semente, o seu sêmen em terra. Ele não terminava a relação sexual com ela. Ele não a fecundava, vamos dizer assim. Tá? E por quê? Porque ele não queria suscitar a semente do seu irmão. Será que o seu irmão era tão maligno que Onã disse: não, é tão terrível, eu não vou suscitar semente, a vida desse cara tem que ser apagada da história, eu jamais vou fazer isso, não quero. Então ele derramava-se. Então, mas espera aí, será que todos os filhos que Onã tivesse seriam reconhecidos como filhos de Não, só o primogênito, ok? Só o primogênito é que seria reconhecido como filho de Os outros subsequentes seriam reconhecidos como os filhos de Onã. Então não havia problema. Mas Onã, penso eu, que ele queria que a história de fosse apagada. Então olha a situação de Tamar. Primeiro, seu marido morreu logo. O segundo marido, ele não terminava a relação sexual. Ela não era fecundada, não gerava filhos. Então olha a situação dele. Só que agora novamente Deus intervém. Versículo 10, olha só. E o que Onã fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que também o matou. Olha só, Onã
fazia algo que Deus não se agradava. Então Deus era contra, então podemos pensar que Deus é contra o anticoncepcional, contra essas coisas que impedem a gravidez. Será que Deus é contra? Olha, gente, isso é uma questão muito polêmica, não vou entrar aqui nesse campo, mas eu entendo que nesse momento Deus viu que esse ato de Onã suscitar a semente de Er, Deus não se agradou disso. Deus não se agradou, pelo que Deus o também o mandou. Disse: olha só, Deus, isso foi mal aos olhos do Senhor. Tá entendendo? Então há uma ideia que, como Judá teria a linhagem do Messias, na verdade os judeus creem que a linhagem do Messias vai vir por Judá. Entendam isso, porque Davi era da linhagem de Judá. Então os judeus entendem que a linhagem do Messias vai vir por Judá. Mas então há uma ideia que talvez Deus o matou porque ele estava impedindo a linhagem do Messias. Esse é um pensamento judaico, que ele estava impedindo a linhagem do Messias. Então, olha o que diz o versículo 11, diante da situação. Tamar agora é viúva pela segunda vez. Olha o que diz o versículo 11. Então Judá disse a Tamar, conversa do sogro com a nora: fica-te viúva na casa do teu pai, até que Selá, meu filho, terceiro filho, seja grande. Porquanto disse: para que porventura não morra também este, como seu irmão. Assim foi-se Tamar e ficou na casa de seu pai. Está entendendo? Então, o texto diz que Judá usou isso como um estratagema, uma artimanha para impedir que Selá casasse com Tamar. Ficou preocupado. Ele estava achando que Selá também ia morrer, tipo, era uma maldição casar com Tamar. Então, poxa, morreu Onã, o Selá vai morrer também. Então, como ele não tem idade ainda, ele é muito novo, talvez era um adolescente, talvez sexualmente ele era ativo, né? Poderia ser ativo, mas talvez era muito adolescente, era muito novo. Ele impediu o casamento com medo de que Selá também fosse morto. É o que diz o texto bíblico. Mas olha o que diz o versículo 12 do capítulo 38. Passando-se muitos dias, morreu a filha de sua, mulher de Judá. Depois se consolou Judá e subiu aos tosqueadores das suas ovelhas em Tina, ele e Ira, seu amigo, o Adulamita. Bom, então passou muito tempo. Essa palavra muitos dias quer dizer um tempo considerável, uma abundância de dias. Então foi um tempo considerável. Então Selá já estava numa idade muito certa e muito boa para casar. Mas olha o que diz o texto: morreu a filha de sua, mulher de Judá. Então primeiro morreu Onã, agora morreu a mulher de Judá, a mãe de Er e a mãe de Onã. A tradição judaica diz que a mulher de Judá, ela não tinha um bom relacionamento com Tamar. As duas viviam em intrigas, e quando Er ficou a favor da mãe, e não disse que não tinha relação com Tamar, e Onã também. E a tradição judaica diz que Deus também, a tradição judaica, tá? Não a Bíblia, a tradição judaica diz que Deus pôs a mão na mulher de Judá porque ela estava intrigando com Tamar. Até dizem alguns comentaristas judaicos que Tamar tinha uma voz profética, que ela sabia que dentro dela haveria de nascer alguém grande para Israel. E depois de ser consolado, Judá foi tosquear as ovelhas em Timna, lá com seu amigo Hira. Esse momento da tosquia era uma festa. Você vê lá no livro de Ruth, né, a festa que houve lá, quando no tempo do final da colheita, né, da tosquia, tudo mais, aquela situação. Então aqui era uma festa. Então Judá já estava consolado e foi lá tosquear as suas ovelhas. Mas no versículo 13 diz que avisaram Tamar: o teu sogro está em Timna. Tamar estava na casa do seu pai com as suas vestes de viuvez. Ela ficaria com a ssua veste até que talvez ela casasse de novo. Está entendendo? Então ela estava na casa do seu pai com as vestes de viuvez. Selá já era grande, não foi lhe dado
por esposo, e ela estava naquela situação. Poxa, será que Judá não vai lembrar de mim? Será que não vai mandar, sei lá, para casar comigo? Então o que ela fez? Ela tirou as suas vestes de viuvez e foi para uma entrada de 2 fontes. Ela se colocou um véu, e esse véu que ela usou era um véu que praticamente só as prostitutas usavam, as prostitutas cultuais, aquelas que trabalhavam em tempos pagãos, e ficou ali naquele caminho que haveria de encontrar Judá. E justamente Judá vinha vindo por aquele caminho. Quando viu Tamar, não sabia que era sua nora e teve-a por prostituta por causa do véu. Olha o que diz o versículo 15, Gênesis 38, 15. E vendo a Judá, teve-a por prostituta, porque ela havia coberto o seu rosto. Na verdade, cobriu com véu. Então, por isso que ele a teve por prostituta. Tá ok? Por causa disso, uma prostituta cultual que trabalhava no tempo pagão, que as pessoas levavam ofertas, ok? Levavam ofertas para essas prostitutas, e que eram os deuses que elas serviam, e tinham relações com elas. Desculpa, irmãos, tá ligado aqui o negócio, mas tudo bem, vamos lá. E tinham relações com elas. Ok, vamos lá. Então, o que aconteceu? Ele foi falar com ela. Olha só, versículo 16. E dirigiu-se Judá para ela no caminho e disse: Vem, peço-te, deixa-me entrar a ti, deixa eu ter relações sexuais contigo. Então ela respondeu: Que me darás para que entre a mim? O que tu pagará para que nós tenhamos relação sexual? Olha só a proposta. O sogro fazendo uma proposta para a nora. Ele não sabia, mas ela sabia. Ela sabia, então ela disse para o sogro: O que tu vai me dar? E olha o que ele disse para ela. E ele disse, versículo 17: Eu enviarei um cabrito do rebanho. Então ele disse: Eu vou ter relação contigo e eu vou enviar um rebanho mais tarde para tu ficar com ele. Então ela disse assim: O que tu vai me dar como penhor por esse cabrito? Com esse cabrito, se ela era uma prostituta cultual, Judá entendeu que ela ia usar o cabrito para o sacrifício no templo pagão. Por isso que ele ofereceu um cabrito. Então ela diz: O que penhor tu vai me dar? Qual a garantia que tu vai me dar que tu vai mandar um cabrito depois? Tá? Então, versículo 18. Então Judá disse: Que penhor te darei? E ela disse, ele perguntou: Tá, o que eu posso te dar? Então ela falou: O teu selo, o teu lenço e o teu cajado, que está na tua mão, o que ele lhe deu, entrou a ela e concebeu ela. Então olha só, ele perguntou para ela: O que eu posso te dar? Ela assim, o lenço, desculpem, irmãos, o que eu posso te dar? O selo, o lenço e o cajado, que está na tua mão, que está aí contigo, que era símbolos máximos da autoridade que Judá exercia naquela região. Eram símbolos que as pessoas viam e sabiam que ele era um grande homem, que ele tinha uma clã, que ele tinha muitas pessoas sob o seu comando, ok? Então ela pediu justamente aquilo que identificava Judá. Isso aqui dá uma mensagem tremenda, tá? Mas vamos lá, né? Sobre isso que eu vou falar. Então ele pediu aquilo que ele tinha de mais importante como garantia, não era como pagamento, como garantia para que ele ia mandar o cabrito para ela. E esse selo era uma espécie de anel que ele usava para marcar documentos. O cordão era onde ficava pendurado o selo, e o cajado era aquilo que ele levava sempre na sua mão quando ele trabalhava ali no pastoreio, no seu serviço ali, tá? Então o que aconteceu? Ele entrou a ela, teve relações com ela e ela engravidou, ela concebeu. Olha só que situação! Judá, o sogro, engravidando a própria nora. Então o que é? Depois disso tudo, Tamar pegou, foi embora e voltou para a casa de seu pai, colocou novamente as suas vestes de viuvez, e Judá foi para o seu caminho. Então pegou Judá, falou com Ira, o adulamita, seu amigo, e mandou um cabrito: Pega esse cabrito, leva lá para a prostituta, que eu estou devendo para ela, e pega de volta o meu selo, o meu anel e o meu cajado. Só que eles foram lá levar o cabrito, e como ela não era prostituta, estava ali só fazendo uma estratégia para fazer com Judá,
ok? Ela não está mais ali. Aí eles não encontraram e perguntaram: vocês viram uma prostituta? Não, por aqui não tem nenhuma prostituta. E voltaram para Judá e disseram para ele: olha, o negócio é o seguinte, Judá, não tem prostituta por aqui, não tem, nunca apareceu, nunca viram. E Judá falou assim: então que ela fique com o meu anel, com o meu selo e com o meu cajado, para eu não ficar envergonhado, para nós não entrarmos em desprezo. Então olha só o que estava acontecendo. Tamar foi, se vestiu como prostituta, esperou seu sogro passar, teve relações com ele, pegou o que ele tinha de mais autoridade e ainda engravidou dele. Olha a reviravolta na vida de Tamar. Por que Tamar fez isso? O versículo que eu li, no versículo, deixa eu ver aqui, versículo 14, olha só, vou repetir. Então, não repetir não, vou falar agora, né? 14, então ela tirou de sobre si as vestes de sua viuvez e cobriu-se com o véu, e disfarçou-se, e assentou-se à entrada das duas fontes que estão no caminho de Timna, porque Selá já era grande, e não lhe fora dada por marido, ok? Então era um estratagema que ela estava fazendo por toda essa questão que ela estava passando, que ela não tinha ainda o seu esposo. Morreu ou não morreu, e Selá era prometido, não existia uma lei escrita, havia no código de Hammurabi, ok? Que era mais ou menos da mesma época, mas não havia uma regra escrita, mas as tribos, as clãs adotavam isso para suscitar a semente do falecido, era uma coisa natural, ok? É como nós temos às vezes condições, nós temos coisas que não precisam uma lei, mas você sabe que a moral e o bom senso mostram você tomar aquela atitude. Então aqui era uma questão normal, não existia uma regra, mas deviam seguir aquilo. Então Tamar estava esperando Selá, estava esperando o seu terceiro marido, vamos dizer assim, estava esperando ele. Cadê? Então Judá não entregou. A tradição judaica diz que a esposa de Judá impedia isso, com medo que Selá morresse. Na verdade, a Bíblia fala que Judá não queria, com medo que Selá morresse. Então, olha o que aconteceu agora, como ela engravidou, depois de toda essa questão dessa relação sexual que Judá teve inocentemente com Tamar, ele inocentemente, certo? Nessa questão. Olha o que aconteceu com Tamar, desculpem, no versículo 24. Acompanhe comigo. E aconteceu que quase 3 meses depois, deram aviso a Judá, dizendo: Tamar, tua nora, adulterou e está pejada de adultério, está grávida por causa desse adultério. Então disse Judá: tirai-a fora para que seja queimada. Tirai-a fora para que seja queimada. Pô, mas Judá, ele pode fazer isso? Poderia. O adultério nas famílias, nas tribos, era tratado de uma forma muito severa, gente. Era uma coisa muito terrível. O adultério de família, pessoas que eram prometidas para outras não podiam adulterar, ok? Não poderia haver adultério, não poderiam ter relações sexuais antes do casamento, se era prometido, ou durante o casamento. Então era uma coisa muito séria, e era tratado de uma forma muito severa, e Judá tinha toda essa autoridade para fazer isso com Tamar. Talvez até alguns comentaristas dizem que ele agiu dessa maneira: bom, já que se o meu filho ficar com ela vai morrer também, então já vou acabar com tudo agora, acabo com ela, não sou obrigado a mandar meu filho selar para ela. Havia até essa possibilidade de ele estar pensando isso, uma suposição, não é uma realidade, ok? Então, olha a atitude de Tamar, diante da situação, passando um perigo de morte. Olha a atitude de Tamar. Gênesis 38 e 25. E tirando-a para fora, eles foram lá, pegaram ela para levar para ser queimada lá diante de Judá. E tirando-a para fora, ela mandou dizer a seu sogro: do varão de quem são estas coisas, eu concebi. E ela disse mais: conhece, pois, peço-te, de quem é este selo, estes lenços e este cajado. Então, olha o que aconteceu. Vieram para matar ela. Ela estava ali,
grávida de 3 meses, barriguda, não tinha como dizer que não tinha adulterado, ok? Então ela manda dizer para Judá, que era o juiz, era o promotor e era o juiz nesse caso: olha, leva isso aqui, antes de me matar, leva isso aqui para ele. Leva o selo, o lenço e o cajado e mostra para ele: olha, Judá, essas coisas são do cara que eu concebi. Mostra para ele. Olha só, ela não estava denunciando Judá. Ela não chegou na frente de... Olha a atitude de sabedoria de Tamar. Ela não chegou na frente de todo mundo, na frente de Judá e todo mundo ali: olha aqui, foi Judá que me pegou, foi Judá que teve relação comigo, está aqui o lenço, o cajado, o selo dele. Não, ela mandou pela mão de outras pessoas e eles mostraram para Judá: olha aqui, Judá. Ela disse que antes de nós queimar ela, matar ela disse para tu ver isso aqui, esse selo, esse lenço e esse cajado. Dá uma olhada nisso aqui, Judá. Aí quando ele vê isso, olha o que ele responde no versículo 26 de Gênesis 38. E conheceu-os Judá e disse: mais justa é ela do que eu, porquanto não o tenho dado a Selá, meu filho, e nunca mais a conheceu. Gente, a Bíblia é fantástica, sabe? Ela não é um livro, é muito criticado, é muito debatido, tem questões polêmicas, tem questões que eram da época, tem questões que não podemos aplicar para os nossos dias, mas essa história de Tamar, a atitude dela, ela agiu de uma forma muito arriscada, mas ela mostrou para Judá que ele era tão injusto quanto ela. Quando ela foi acusada de adultério, ele quis fazer justiça. Não, essa mulher é muito injusta, traiu. Mas quando ele viu ali, ele disse: poxa, eu não sou melhor do que ela. Tamar agiu arriscadamente. Ela foi de uma forma, mas foi uma sabedoria tremenda. Claro, não estou questionando aqui a questão da relação sexual, mas ela agiu de uma forma muito arriscada. Mas ela fez Judá reconhecer o seu erro. E ele disse: ela é mais justa do que eu. Quer dizer, quem sou eu para querer queimar Tamar? Quem sou eu para querer condenar Tamar? Olha a atitude maravilhosa, a atitude de sabedoria de Tamar. E diz: e nunca mais a conheceu, nunca mais teve relação com ela. E ela engravidou de 2 meninos. E o texto bíblico diz, versículo 28: e aconteceu que, dando à luz, um pôs para fora sua mão, e a parteira amarrou um fio vermelho na sua mão, e ainda falou: esse saiu primeiro. Só que a mão voltou, ele voltou e nasceu, e saiu o outro. Versículo 29: mas aconteceu que, tomando ele a recolher a sua mão, eis que saiu seu irmão, e ela disse: como tu tens rompido, como tu abriu essa brecha e saiu, sobre ti é a rotura. E chamaram o seu nome Pérez. Então, como que tu saiu desse lugar? Como que tu saiu na frente? Como que tu abriu essa rotura? Como que tu abriu essa brecha? Por isso que o seu nome é Pérez, rotura, brecha, tá entendendo? E ele é da linhagem do Messias. O judeu entende que ele é da linhagem do Messias porque ele é da linhagem de Davi, porque o Messias ia vir da linhagem de Davi, e como Pérez era da linhagem de Davi, então eles entendem que o judeu entende que Tamar tinha o dom profético para saber que dela sairia alguém da linhagem de Davi. E logo depois sai o outro com um fio roxo ou um fio vermelho amarrado na sua mão, e seu nome foi Zera. Então, você vê aí a história dessa mulher, que foi uma história muito turbulenta, muito conturbada. Não diz, a Bíblia não diz, também não achei nenhuma tradução judaica, se ela ficou com Selá ou não, se realmente Judá entregou Selá para ela. A Bíblia não fala. O que sabemos é que ela ficou ali cuidando dos seus 2 filhos, Pérez e Zerá, e deles houve uma continuação ali da linhagem do Messias, houve toda a história entre eles também, que é outra situação, ok? Então aí foi a história dessa mulher Tamar, uma história que tem muitos ensinamentos para a nossa vida, muitas situações que podemos aprender.
Amém, meus irmãos? Muito obrigado por acompanhar esse comentário sobre Itamar. Que Deus abençoe sua vida. Hoje à noite tem culto na congregação, na tua congregação, na tua comunidade de fé. Vá lá, faça a tua parte, adore a Deus, ouça a palavra. Ou se não quer ir na tua congregação, visite outra congregação, visite outro ministério. Não tem problema nenhum se você é de um ministério visitar outro. Se prega Jesus, prega a salvação, prega que Jesus é o único caminho para Deus, visite outros ministérios, veja uma outra forma de liturgia, de culto, de adoração. Não tem problema nenhum, ok? Porque eu sempre digo, denominações são muitas, mas igreja é uma só, a igreja de Cristo. Amém? Deus abençoe, fique na paz, beijo no coração, tchau!